Oi, 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 oi! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você sabe a diferença entre a carteira de motorista internacional, a sua CNH brasileira e a carta de condução portuguesa? E quando que vale a pena você fazer cada uma delas? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, pois foi um assunto que me trouxe muita dúvida quando a gente resolveu vir morar aqui em Portugal e pode ser que também seja uma dúvida para você. A carteira de motorista internacional, o nome correto dela é PID, Permissão Internacional para Dirigir. E ela nada mais é do que a tradução real da sua CNH brasileira para várias línguas. Se não me engano, são 9 línguas. Entre elas, essas daqui, ó, que eu fiz uma colinha aqui para eu lembrar de cor. Inglês, espanhol, alemão, chinês, japonês, árabe, russo, francês e mais algumas línguas aí. Você pode fazer a PID diretamente no Detran da sua cidade, no Brasil mesmo, e ela vai ter a validade igual à validade da sua CNH, no máximo de 3 anos. Ou seja, se a sua CNH tem validade de 5 anos, a PID vai ter validade de 3. Agora, se a sua CNH está com validade de 2 anos, a PID vai ter validade de 2 anos também. Ou seja, é sempre igual à validade da sua CNH brasileira ou chegando no limite máximo de 3 anos. O valor para fazer a PID no Brasil varia muito de estado para estado. Parece que acho que no Rio Grande do Sul o valor mais baixo é R$ 78, chegando a mais de R$ 300 em alguns outros estados. Isso são informações diretamente do site do Detran. A PID, né, por ser a tradução da sua CNH e estar em várias línguas, você consegue dirigir em mais de 100 países utilizando ela. Alguns países é obrigatório você ter a PID para você conseguir dirigir. Por exemplo, Itália, Grécia e Áustria. E tem outros países também. E ela é mais usada quando você vai a passeio para esses países, ou seja, quando você vier para a Europa como turista, ficar dentro do período máximo, né, que é considerado, que é liberado para turistas, que é de aproximadamente 3 meses, você consegue dirigir utilizando a sua PID. E sempre que você for apresentar a PID, você precisa apresentar junto com ela a sua CNH brasileira. Já a sua CNH brasileira, ela é aceita aqui na Europa, em alguns países, para você dirigir, né, pelo período aproximadamente de 3 a 6 meses. A maioria dos países ela é aceita por 6 meses, que são 180 dias. Para você utilizar nesses países a sua CNH brasileira, você precisa apresentar junto com ela o seu passaporte brasileiro, que também tem que estar válido. Hoje, Portugal tem um acordo com o Brasil de que a validade da sua CNH brasileira é a mesma validade que você pode utilizar ela aqui dentro de Portugal. Por exemplo, eu e o Daniel, quando nós viemos para cá, nós renovamos a nossa carteira de habilitação e pegamos uma carteira de habilitação com validade de 10 anos. Então, a gente poderia dirigir aqui em Portugal pelo mesmo período da nossa carteira de habilitação, ou seja, 10 anos, só apresentando essa carteira. Mas uma consideração que você tem que ter é que, por exemplo, isso é um acordo apenas entre Brasil e Portugal. Então, se você for viajar para algum outro país da União Europeia, que é muito comum, né, até porque a gente está muito próximo e, enfim, vão ter várias oportunidades de você fazer isso, você não consegue utilizar a sua CNH nesse outro país, porque a partir do momento que você vai para outro país, o que vai valer é o acordo entre o Brasil e esse outro país. Então pode ser sim, que apesar de você estar com a sua CNH brasileira válida e dirigindo normalmente aqui em Portugal, pode ser que você não consiga dirigir neste outro país onde você vai. Por exemplo, nós já estávamos morando aqui em Portugal, dirigindo normalmente com a nossa CNH do Brasil, já estávamos há mais do que 6 meses aqui e fomos viajar para a Espanha. Na Espanha, nós não conseguimos alugar carro e nem dirigir lá, justamente por causa disso, porque já havíamos passado do período de turistas, não éramos mais considerados turistas dentro da Europa, ou seja, a nossa CNH não era mais válida. Então a gente não conseguiu dirigir na Espanha, mas conseguíamos dirigir normalmente aqui em Portugal.
Para quem é brasileiro, existe uma possibilidade de você trocar sua CNH brasileira para a carta de condução aqui de Portugal. Isso é feito diretamente no IMT, né, de forma online. E eu ainda vou mostrar para vocês, gravar um outro vídeo contando como foi que nós fizemos essa troca. Mas eu já adianto que ela demora um pouquinho para acontecer. Tem alguns passos online, alguns passos são presenciais e o tempo de espera para você receber a carta em si é um pouquinho longo, mas nesse período você consegue já estar dirigindo, pelo menos aqui em Portugal. Quais os benefícios de se ter a carta de condução portuguesa? Entre os principais benefícios é que você pode dirigir em vários países da Europa de acordo com a Convenção de Genebra e Viena, que é um acordo entre países de que a carta de condução de alguns países é aceito em outros países. Ou seja, se você viajar, você vai ter muito mais tranquilidade para alugar um carro e poder dirigir nesses outros locais. A carta de condução portuguesa, ela tem a validade normalmente de 5 anos e você renova para mais 5 anos. Apenas para pessoas acima de 65 anos que essa validade cai normalmente para 2 anos. E é legal falar que a carta de condução portuguesa também é válida no Brasil. Por exemplo, entre esse processo de você trocar sua CNH brasileira para a carta de condução portuguesa, a gente tem que entregar a nossa CNH. Então a gente fica sem ela em mãos e depois recebe a carta de condução portuguesa. E com a carta de condução portuguesa, se você for de férias ou voltar para o Brasil, você consegue dirigir no Brasil normalmente. Outro diferencial da carta de condução portuguesa é que só se você tiver ela, você consegue trabalhar, por exemplo, como Uber, que é algo muito comum aqui em Portugal. Inclusive, vários estrangeiros vêm para cá para trabalhar como Uber e tem uma remuneração bem interessante. Mas você só consegue trabalhar se você já tiver tirado a sua carta de condução portuguesa e feito alguns outros treinamentos que são necessários para ter esse tipo de função. Enfim, vale lembrar que acordos entre os países da União Europeia, principalmente, eles acabam mudando com uma certa frequência. Então é sempre importante você buscar informação antes da sua viagem para confirmar se a sua CNH, se o seu PID ou se a sua carta de condução portuguesa é realmente válida naquele país aonde você vai viajar. Mas em resumo, se você vai vir para Portugal como turista apenas para passear dentro do período que é considerado de turista, só a sua CNH brasileira é suficiente. Agora, se você vai viajar para vários países da Europa como turista, incluindo países que é obrigatório a PID, como Itália, por exemplo, faça a PID no Detran antes de vir para cá e traga junto a sua CNH. Agora, se você vai vir morar em Portugal, não pretende sair daqui, só viver aqui em Portugal mesmo, a sua CNH brasileira é mais do que suficiente e eu recomendo que você renove ela antes de vir para cá, porque os trâmites são mais fáceis e você vai ter a mesma validade aqui em Portugal. Agora, se você pretende vir morar em Portugal, pretende viajar para conhecer outros países, tenha vontade de dirigir nesses outros países, aí sim, o ideal é você chegar em Portugal e fazer a sua carteira de condução portuguesa. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado a resumir mesmo, né, tirar essas dúvidas. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com outras pessoas que já moram aqui em Portugal ou vão vir para cá e você acha que elas não sabiam dessa informação. E deixa aqui embaixo para mim nos comentários, né, se você tiver alguma outra dúvida ou mais alguma informação para acrescentar que seja desse tema. Um beijo e até mais!